sabedoria, né? São ditados, dizeres populares aí, desde aquela época que até hoje nos beneficia. Capítulo 22 de Provérbios, versículo 29. Se você tem dificuldade, está na tela ali já para nós. Capítulo 22, versículo 29. Abra lá em nome de Jesus. Deixa eu ligar aqui que eu esqueci. Você já pôs para gravar ainda? Então, pera aí. Amigo de casa, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Só vou colocar o microfone aqui. Pronto. Porque esse aqui capita para gravar para as mídias sociais. Deus abençoe em nome de Jesus. Capítulo 22, versículo 29 diz assim: viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Tem uma Bíblia que fala, observa um homem inteligente, dedicado na sua obra, perante o rei será posto, será colocado, não será colocado entre os de posição inferior, de baixa sorte, diz a palavra de Deus. Então, irmãos, a palavra posto é ser colocado, né? Tudo na obra, na vida, irmãos, é uma questão de atitude. A Bíblia fala, observa um homem dedicado, inteligente. Irmãos, é uma intenção da pessoa, né? A decisão da pessoa ser dedicado, não ser displicente, né? Fazer o seu melhor, falar, eu vou dedicar no que eu estou fazendo. As nossas atitudes, irmãos, vão determinar o nosso futuro, né? O que conta para Jesus é a sua atitude. A Bíblia manda, observa um homem dedicado, ele será colocado entre os grandes, ele será promovido, né? Então o que acontece? Qual tem sido a nossa atitude, irmãos? Que ninguém está fazendo, o que você está fazendo? É isso que vai destacar você em nome de Jesus. Tem que haver essa diferença, irmão, senão não muda, né? E aí acontece o seguinte, é você que se coloca, é você que se promove no próximo degrau da sua promoção, da sua vida, em nome do Senhor Jesus, é pelas suas atitudes, né? E qual tem sido as minhas atitudes? Você que coloca o Espírito naquilo que você ouve. Poxa, eu ouvi a palavra de Deus, eu estou colocando a minha vida naquilo que eu estou ouvindo, para que Deus venha me abençoar em nome do Senhor Jesus, né? Tiago, capítulo 2, versículo 14. Nós estamos no meio, próximo, um pouquinho mais no meio da Bíblia. Agora vamos para um pouquinho para o final da Bíblia. Depois de Hebreus é Tiago, é um dos vizinhos ali de Apocalipse. Tiago, capítulo 2, versículo de número 14. Então nós estamos vendo que a pessoa dedicada, ela se destaca. Enquanto está todo mundo lá descansando, a pessoa dedicada está se preparando, está estudando, está se programando, né? Eu me perdoe ser repetitivo. Irmãos, 10 anos passa você dormindo, você acordado, você preparando, você despreparado. Então nós temos que estar nos preparando em nome de Jesus. Só que às vezes a pessoa ela prepara, irmãos, na ciência, ela prepara na faculdade, na graduação, na pós-graduação, ela prepara no mestrado, no doutorado, no livro docência, ela prepara, irmãos, no PhD, mas ela não prepara na vida espiritual. E nós temos que nos preparar para encontrar com o nosso Senhor, no nome de Jesus. Capítulo 2, versículo de número 14, diz assim, ó: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Ponto de interrogação, é uma pergunta que ele está fazendo. Meus irmãos, que aproveita alguém disser que tem a fé? Se não tiver as obras, adianta alguma coisa? Porventura a fé pode salvar? Então, irmãos, só ouvir a pregação, ela não vai funcionar, pessoal. Tem pessoas que vêm no meu culto, ela fala, nossa, gostei da pregação, achei muito bonito, mas só ouvir não vai resolver. Olha o que diz o versículo aqui de número 26, do capítulo 2 mesmo, diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então a Bíblia fala que a fé sem obra é morta. É igual, por exemplo, irmãos, nós tem a estação do ano, que é o outono, que é a estação dos frutos. Aquele fruto que não é colhido no pé, irmãos, ele apodrece no pé. Então veja, a Bíblia fala que a fé sem obra é morta. Pastor, eu estou cheio de fé em Deus, mas eu não acho. A fé vai morrer dentro de mim, vai morrer comigo.
versículo 18 diz assim, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, irmãos, a fé não pode ser só falada, é só vocal, é só de som. A fé tem que ser, irmãos, em atitudes, né? Em nome do Senhor Jesus. A pessoa, irmãos, domingo, num culto como esse, por exemplo, a pessoa fala, não, eu vou pular cedo, eu vou buscar a Deus, vou estar na casa de Deus, eu vou orar, eu vou receber uma palavra, eu vou basear minha vida naquela palavra, e Deus vai abençoar, porque Ele é Deus, em nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos ter atitude no Senhor, no nome do Senhor Jesus. Ah, pastor, estou esperando a vontade de Deus, estou esperando se Deus quiser. Nós não temos que esperar. Nós temos que buscar de Deus uma palavra e agir segundo a orientação, a revelação daquela palavra, em nome do Senhor Jesus, na nossa vida. Marcos capítulo 2, vamos lá. Depois de Mateus é Marcos, é o segundo evangelho. Marcos capítulo 2, versículo de número 1. Marcos capítulo 2, versículo 1. Olha o que diz aqui em Marcos, irmãos. Capítulo 2. Diz assim, e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Então, Jesus chega em Cafarnaum, Jesus vai lá, talvez a intenção dele é falar, quero descansar, quero ter um dia de folga. Jesus entra na casa, ele estava em casa. E aí diz aqui o versículo de número 2. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Então, irmãos, a notícia vaza, Jesus chegou em casa, e as pessoas foram juntando, as pessoas estavam desejosas para ouvir o que Jesus tinha a falar, foram juntando ali, enchendo, imagina a sua casa, enche lá a sala da sua casa. Ah, pastor, minha casa é cozinha e sala conjugada, enche a cozinha, enche o quarto número 1, quarto número 2, o banheiro social, o banheiro lá de suíte, enche os corredores, enche tudo, né? E aí diz aqui a Bíblia que nem junto à porta cabia, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Versículo 3: e vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por 4. Então você vê o seguinte, irmãos, que esses 4 amigos trouxeram um paralítico. Esses 4, nós temos que ter amigos que nos aproximam de Jesus. Às vezes, irmãos, essas amizades que tiram você de Jesus, corta isso, irmãos, joga fora, isso não vai te trazer benefício. Às vezes você encontra amigo que te chama você para bater papo, para jogar futebol, não é que seja errado, mas não chama você para buscar Deus, para vir para a igreja, e às vezes quando você chama ele zomba de você. Então às vezes tem coisa que nós temos que cortar da nossa vida. Esses 4 amigos trouxeram o 5º amigo que estava acamado, né? E aí diz a Bíblia aqui no versículo 4: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Aí o versículo 5: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados. Então você vê o seguinte, irmãos, ninguém dava licença, eles não conseguiam levar esse doente acamado até Jesus. Tiveram a ideia, vamos subir em cima do telhado, arrancar as telhas, as ripas, os cabos, e vamos descer esse rapaz acamado até aonde Jesus está. E a Bíblia fala que Jesus, vendo a fé deles, está no plural, não foi a fé do paralítico. Jesus viu a fé dos 4 amigos que levaram o paralítico lá. Então, irmãos, eles tiveram a atitude de ir lá até onde Jesus estava. E aí diz a Bíblia que quando Jesus viu isso, irmãos, o versículo 5, né, Jesus, vendo a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados.
Pastor, eu não entendi. Se o homem estava paralítico, por que Jesus vai e perdoa os pecados deles? Porque Jesus olha dentro do coração dele e viu que ele não caminhava por aquilo que ele guardava no coração. Às vezes, irmãos, acontece comigo, acontece com você. Tem coisas na nossa vida que não está caminhando como nós deveria, como nós gostaríamos, porque é aquilo que nós guardamos no coração. Libera perdão em nome do Senhor Jesus. Limpa o seu coração em nome de Jesus. Falei, eu tive a atitude de tirar esse peso dos meus ombros. Eu tive essa atitude de perdoar, para que Deus venha abençoar em nome de Jesus. Versículo 11: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Versículo 12: então levantou-se, tomando logo o teu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Irmãos, a atitude que tomamos nos coloca em outra posição, nos coloca em outro nível, pessoal, em nome do Senhor Jesus, né? Você começa a ver coisas que você nunca viu. Pastor, olha, eu tomei atitude, é uma decisão, eu decidi não colocar mais o olho naquilo que não estava me edificando, eu decidi não fazer mais aquilo, é uma decisão sua. Nós precisamos ter essa atitude em nome de Jesus, para que Deus venha abençoar. Você quer ver outro exemplo? Lucas capítulo 19, versículo 1, não precisa abrir, coloca para nós, Lucas. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Talvez nesse culto ele está passando, irmãos. A palavra de Deus, ela é Jesus conosco. E às vezes você está preocupado, sua mente está longe, e você perde quando Jesus está passando. Versículo 2: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era esse um chefe dos publicanos, e era rico. O que nos dá a entender, irmãos? Que os ricos também procuram ver quem é Jesus. Eles procuram conhecer, irmãos, experimentar o que nós estamos experimentando, das virtudes do reino de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Versículo 3: e procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Geralmente talvez tivesse complexo de inferioridade, né? Geralmente pessoa pequenininha, às vezes não é todos, mas alguns têm esse prejuízo, né? Esse preconceito. Ele compra um sapato que tem um saltinho para ficar um pouquinho mais alto, ou às vezes ele puxa o gel no cabelo para ficar igual o pica-pau, assim, para ficar um pouco mais alto, né? Então acontece o seguinte, a Bíblia fala que ele era de pequena estatura. Versículo 4: e correu adiante, subiu uma figueira brava, para ver o que havia de passar por ali. Por que a Bíblia fala que era uma figueira brava? Porque causava coceira, alergia. Ele nem se importou que era figueira brava, foi lá, subiu lá em cima da figueira, porque ele deduziu, Jesus vai passar por aqui, eu quero ver Jesus, né? Então, irmãos, acontece no versículo 5: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Irmãos, ele não tinha certeza que Jesus passaria naquela rua, onde estava aquela figueira brava. Ele poderia ter dito, mas eu faço parte da alta sociedade aqui de Jericó, o que as pessoas vão ver eu montado em cima de uma árvore? As pessoas vão falar que eu estou meio doido, eu tenho uma posição nome a zelar. Ele poderia ter dito isso, mas ele foi lá. E a Bíblia não fala quanto tempo ele ficou lá em cima da árvore. Ele pode ter ficado ali segundos, minutos, talvez até horas. E a Bíblia fala que quando Jesus passa, Jesus fala, desce depressa. A obra de Deus não vai esperar você a vida toda. Pastor, eu estou demorando ainda para decidir por Jesus. Não demore. Pastor, eu estou demorando para tomar uma decisão. Não demore. A obra não vai esperar você a vida toda. Desce depressa. Pastor, Deus tem uma promessa. Eu fui lá, me prometeram, pastor, me revelaram. Então acontece, a Bíblia fala que as promessas de Deus têm um sim e um amém. Se você não se aprontar, não se apressar para Deus cumprir a promessa na sua vida, Ele vai chamar outro no seu lugar. Vai chamar outro no seu lugar. Desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Duas perguntas, irmãos. Primeiro, será que quando Jesus vier, a Bíblia fala que a próxima vinda de Jesus, Ele não vai pisar na terra, Ele vai vir nas nuvens e todo mundo verá. Será que quando Jesus vier, eu vou colocar o meu nome, você coloca o seu? Será que o Souza vai estar? Primeira pergunta, aonde Jesus quer que ele esteja? Aonde que Jesus quer que ele esteja? Jesus quer que ele esteja no centro da sua vontade. Será que você vai estar no centro da vontade de Deus?
Às vezes tem pessoas que estão tão agitadas que ela fala: pastor, eu gastei energia, eu gastei tempo, gastei dinheiro procurando realizar a minha vontade, não realizar a vontade de Deus. E aí a segunda pergunta: será que quando Jesus vier nas nuvens, Ele vai encontrar nós aonde Ele quer que nós estejamos e fazendo o que Ele quer que nós façamos? Segunda pergunta: o que Ele quer que nós façamos? A obra dEle. E fazer a obra de Deus é só ser pastor, ser obreiro, né? Fazer a obra de Deus é não aceitar a doença, a derrota, o fracasso, a miséria. É viver o reino de Deus aqui na terra. É vivermos a obra de Deus aqui nessa terra em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, eu fico pensando, e se o Zaqueu não tivesse corrido? Quantos tinha na multidão lá daquele dia do paralítico que nós acabamos de ler? Só ele foi curado. Por quê, irmãos? Porque foi a atitude dos amigos que trouxeram e destelharam a casa e trouxeram ele até onde Jesus estava. É a sua atitude que muda tudo. Qual tem sido a nossa atitude? Às vezes as pessoas elas cruzam os braços e esperam acontecer. Não, eu estou esperando, pastor. Talvez vai esperar a vida toda. Nós temos que ter atitude diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Quer ver outro exemplo, irmãos? Êxodo capítulo 14. Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 14. Vamos lá. Gênesis, Êxodo capítulo 14. Pastor, eu estou orando se é da vontade de Deus. Eu estou esperando de Deus, pastor. Talvez você espere a vida toda. Êxodo 14. Deus quer de você uma atitude. Capítulo 14, versículo 14 também. Essa passagem aqui é conhecidíssima, né? Capítulo 14, versículo 14 diz assim: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então, irmãos, vamos imaginar a cena. O povo sai do Egito, o povo passa 400 anos amassando barro, construindo esfinge, construindo pirâmide, 4 gerações escravizadas lá no Egito. Aí eles chegam para o deserto. E aí, irmãos, diante deles está o mar. Atrás deles, eles estão vendo vindo cada vez mais se aproximando o faraó e o seu exército. E aí o Moisés dá uma palavra, ele trata de tranquilizá-los. Ele fica tranquilo, né? Olha, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Não, fica quieto. Deus vai lutar por nós. Aí quando ele fala isso para tranquilizar o povo, versículo 15: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Moisés foi orar a Deus: e agora? O que eu vou fazer? Diante de mim está o mar. Senhor, lá vem o exército de Faraó com os seus cavalos e carros. Deus falou: você está orando para mim? Para que você está orando para mim? Não é oração, nem tudo é oração, Moisés. Manda que eles marcham. É eles que têm que caminhar, né? Então acontece o seguinte, né, irmãos? Às vezes nós precisamos fazer algo diferente, por inspiração divina, né? Em nome do Senhor Jesus. Versículo 16: e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então ele falou assim: olha, é tu, é com você, é você que tem que pegar lá a vara, levantar, fender lá no mar, colocar a vara ao cajado no mar. Então acontece o seguinte: não precisa clamar a mim, filho do mar, é você que tem que fazer. É nós que temos que fazer, está nas nossas mãos o poder fazer em nome de Jesus. Versículo 21: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Então o mar tornou-se em seco e as águas foram fendidas. Então, irmãos, quem é que teve que fazer? Primeiro foi Moisés, pessoal. Nós precisamos fazer. Quem faz pode até perturbar algumas pessoas. Nós estamos estudando isso no curso Fé, mas quem faz a obra não é Deus, irmãos. Uma das últimas palavras de Jesus na cruz: está consumado. A minha obra já está completa, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Agora somos nós que temos que fazer, não aceitando a derrota, a doença, o fracasso, a miséria, mandando o mal embora, em nome do Senhor Jesus, para que Deus venha abençoar. Ele é Deus, Ele é Senhor, em nome do Senhor Jesus.
Ponha isso no seu coração, irmãos. Olha o que diz o capítulo 3 de Êxodo. Você está em Êxodo, no 14, capítulo 3. Capítulo 3, versículo de número 1. Diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus em Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Irmãos, veja que aqui é o chamado de Moisés. Ele não era predestinado, ele não nasceu predestinado para o estrelado, para o sucesso, não. Deus foi chamar ele. Se ele não tivesse disposto, irmãos, para seguir Deus, Deus iria chamar outro, pessoal. Tem pessoas que muitas das vezes ela não está se dispondo, ela não está à disposição para fazer o que Deus está mandando, o que Ele está chamando, o que Ele está pedindo para ela. Então ele vai procurar outro, pessoal. Então olha o que aconteceu aqui no capítulo 2, versículo 11. Diz assim, e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu para ver os seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que o egípcio feria um hebreu, homem dos seus irmãos, e olhou para um e para o outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu na areia. Então, irmãos, acontece o seguinte: ele teve uma atitude. Às vezes nós temos que ter essa atitude, não é de matar pessoas, não, mas de cessar a obra do mal na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você vê uma pessoa inconformada, né? De enxergar, pessoal, o povo de Deus apanhando. Até quando, irmãos? Aquilo que te causa revolta é o que você pode curar. Mas se nós estamos numa situação complacente, se nós estamos numa situação confortável, você não pode mudar aquela realidade. A Bíblia fala sobre Gideão, não precisa abrir, coloca em Juízes capítulo 6, versículo 11, né? Olha o que aconteceu, irmãos. Juízes 6, 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Mesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para os salvar dos midianitas. Versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu e disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Irmãos, nesse período do juiz, Israel tinha perdido a soberania, vinham os midianitas e destruíam o que era deles, toda a novidade, toda a plantação da terra, e a nação estava lá, irmãos, prostrada, né? O único que estava malhando o trigo no lagar, irmãos, é uma espécie de uma panela feita lá de tijolo, cimento, né? Porque é onde jogava lá a colheita da uva e as pessoas iam pisando para fazer espremer da uva, para fazer o suco, para fazer o vinho, né? E ele estava malhando o trigo até no lugar errado, escondido. Aí a Bíblia fala que o anjo veio da parte de Deus e observou o que ele estava fazendo, irmãos. E aí acontece que o único, irmãos, que Deus apareceu para ele foi o Gideão. Por quê? Porque o que ele estava fazendo, ele chamou a atenção de Deus, trouxe Deus para falar com ele, né? O versículo 13, coloca o versículo 13. Mas Gideão lhe respondeu: Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Você vê a indignação dele. Se tem tanta promessa de Deus para o nosso povo, por que está acontecendo isso? Por que está permitindo isso? Então essa inquietude que ele tinha, irmãos, era um sinal claro, pessoal, que Deus era com ele. Porque ele foi levantado para mudar aquela situação, para mudar aquela realidade, em nome do Senhor Jesus, né? Então Deus vai ser honrado pelo que você faz. Deus vai ser honrado pela sua atitude, em nome do Senhor Jesus. Não é por aquilo que você fala. Às vezes tem pessoa que fala muito, mas ela não toma atitude. Ela age muito pouco. A atitude não está faltando.
Às vezes até na igreja, na hora das doações, na hora das ofertas, falta ousadia, pessoal. Às vezes até da parte do pregador para pedir um valor e às vezes a pessoa para ajudar a casa de Deus. Tem gente, irmãos, que você mexeu no bolso dela, você mexeu com ela. Ela é amigo seu até você falar de doação. Aí falou de doação, falou, já não gostei disso aqui. Então só vai experimentar quem faz, irmãos. O que você está fazendo para Deus? Eu preciso viver junto, eu preciso experimentar essa experiência de Deus na minha vida em nome do Senhor Jesus. E Ele vai operar. É o que você faz, irmãos. Destaca você, em nome do Senhor Jesus. O que você tem feito? Fala, Deus, eu estou lutando, eu estou batalhando. Você vê que Deus não chamou nenhum deles que estava desatento, desocupado. Deus só chamou aqueles que estavam fazendo algo diferente, aqueles que estavam se mexendo, né? Então nós precisamos nos mexer para que Deus venha abençoar. E Ele é Deus no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pega